Se você falar mal de Demon Slayer hoje na internet, você é caçado. Literalmente caçado. É o anime intocável da nova geração. A vaca sagrada que ninguém pode criticar sem tomar uma enxurrada de ódio nos comentários. A molecada assiste aquela animação perfeita, as lutas absurdas que quebram a internet, o Tanjiro chorando por cada demônio que ele corta e acha que está diante da obra mais original da história da humanidade. Tudo muito lindo, tudo muito brilhante. Mas e se eu te disser que a base inteira, o esqueleto fundamental do que faz Demon Slayer ser tão viciante, já tinha sido criado, mastigado e entregue quase 30 anos atrás? Pois é, guarda a sua raiva, abaixa a sua espada Nichirin e respira fundo. Porque hoje a gente vai colocar o fenômeno Kimetsu no Yaiba de frente para o espelho e o reflexo que vai aparecer do outro lado tem uma cicatriz em forma de X no rosto. Nós vamos falar de Samurai X ou Rurouni Kenshin para os mais puristas. E antes que você feche esse vídeo achando que eu sou só um saudosista chato dos anos 90, eu te garanto, os paralelos entre essas duas obras são tão bizarros e tão profundos que a linha entre inspiração e cópia descarada praticamente desaparece. E eu vou te provar isso ponto a ponto. Vamos tirar o elefante da sala e começar pelo cenário, pela estética que embala essas duas histórias. Kimetsu no Yaiba se passa na era Taisho. Samurai X acontece na era Meiji. Para você que não é professor de história japonesa, a gente está falando literalmente do mesmo Japão, separado por um punhado irrelevante de anos. É aquele exato momento histórico de transição onde o feudalismo sangrento está morrendo e a modernidade ocidental está engolindo tudo. É por isso que nas duas obras você tem esse contraste maravilhoso. Samurais e espadachins agarrados às suas tradições e lâminas afiadas, cruzando as ruas com trens a vapor, postes de luz elétrica e pessoas usando roupas ocidentais. O palco onde o Tanjiro e o Kenshin atuam é exatamente o mesmo. A melancolia de um mundo de espadas que está deixando de existir é a fundação das duas histórias. Mas o cenário é só a ponta do iceberg. Vamos falar de mecânica de combate. Hoje, o fã de shonen vibra com a respiração da água, respiração do fogo, respiração do trovão. O conceito de um espadachim usar uma técnica secreta, onde cada golpe tem um nome poético, um movimento de pés específico e uma finalização que rasga a tela num flash de velocidade, meus amigos, isso não nasceu com a Ufotable e muito menos com a autora de Demon Slayer. O estilo Riten Mitsurugi de Kenshin Himura pavimentou cada centímetro desse asfalto. Quando o Kenshin grita o nome do Amakakeru Ryu no Hirameki e a tela inteira distorce com a pressão do golpe, ali estava nascendo o DNA do que o Tanjiro faz hoje com a dança do Deus do Fogo. A estrutura de coreografia de espada super poderosa, focada em posturas de respiração e velocidade divina, foi forjada no fogo pelo Nobuhiro Atsuki, 30 anos antes da Gotoge pegar no lápis. E as semelhanças nas organizações? Em Demon Slayer, nós temos os Hashiras, a elite absoluta, um grupo de espadachins excêntricos, cada um com um visual exagerado, uma personalidade peculiar, uma tragédia no passado e um estilo de combate único que representa o ápice da humanidade contra as trevas. Eles respondem a um mestre e operam quase como uma milícia secreta sancionada. Agora, olha para Samurai X. Thoughtful. Nós temos o Shinsengumi, personificado no absurdo Hajime Saito, e seu golpe Gatotsu, que serviu de base para qualquer ataque perfurante em linha reta que você já viu em animes recentes. Nós temos a Oniwa Banshu, a elite das sombras. A dinâmica de um grupo de pilares protegendo o status quo contra aberrações já estava lá, operando com a mesma dinâmica de rivalidade interna e respeito mútuo na hora do massacre. Mas onde a coisa realmente fica insustentável para a originalidade de Demon Slayer é quando a gente olha para o outro lado do campo de batalha. Vamos falar da elite dos vilões?
O Tanjiro enfrenta as luas superiores, os 12 Kizuki, demônios monstruosos que abandonaram sua humanidade por poder, divididos em um ranking de força, cada um com uma arte demoníaca de sangue, um design bizarro e um background trágico que tenta justificar por que eles viraram monstros debaixo do comando de um líder supremo. Em Samurai X, o Kenshin enfrenta a Jupongatana, os 10 espadas. É literalmente a mesma premissa. Um grupo de assassinos de elite com aparências completamente exóticas, poderes que beiram o sobrenatural dentro daquele universo. Tem cara que voa, tem cara cego que luta pelo som, tem gigante indestrutível e adivinha? Todos eles são os excluídos da sociedade. Todos eles têm histórias de fundo desgraçadas que os empurraram para o abismo, seguindo cegamente um líder com delírios de grandeza. A estrutura de subir uma escada de chefões, um por um, ouvindo a história triste deles antes de dar o golpe de misericórdia, Samurai X ensinou. Demon Slayer apenas anotou a receita e colocou neon por cima. E já que entramos no assunto líder, é aqui que a gente precisa ter um choque de realidade. É aqui que a gente separa os homens dos meninos. Ou melhor, o Makoto Shishio do Muzan Kibutsuji. Sejamos brutais e honestos. O Muzan é um vilão patético. E veja bem, eu sei que isso é proposital pela narrativa, mas não deixa de ser verdade. Ele não tem uma ideologia grandiosa para o mundo. Ele não tem uma filosofia de vida. Ele é apenas um ser ancestral que morre de pavor de morrer. Ele tem medo do sol e morre de medo de um cara com um brinco de carta de Hanafuda. Ele fica enfiado no castelo infinito, mandando os outros fazerem o trabalho sujo dele, e quando as coisas dão errado, ele tem um ataque de pelanca e mata os próprios subordinados. Agora, olhe para a imponência de Makoto Shishio em Samurai X. O cara é a personificação absoluta do darwinismo social. A ideologia dele é clara, cruel e magnética. Os fortes sobrevivem, os fracos viram comida. Ele foi traído pelo próprio governo pelo qual ele matou incontáveis pessoas, foi esfaqueado, jogado numa vala, banhado em óleo e queimado vivo. E ele sobreviveu. Ele voltou enrolado em ataduras, suando sangue, com uma espada com a lâmina serrilhada que pega fogo, usando a gordura humana das pessoas que ele já matou. Shishio não se esconde com medo da morte. Ele desafia o próprio inferno. O peso moral, a complexidade política e a densidade filosófica do Shishio amassam o Muzan sem o menor esforço. Quando o Shishio entra em cena, o Kenshin e o espectador prendem a respiração. Quando o Muzan entra em cena, a gente só espera ele fazer alguma covardia. Inclusive, se você concorda que o Makoto Shishio botaria o Muzan para mamar numa trocação franca de ideologia e brutalidade, já esmaga o botão de like agora. E se você acha que eu tô maluco, que o Rei dos Demônios é insuperável, desce lá nos comentários e tenta me convencer do contrário. Eu duvido que você consiga. O que nos leva à pílula mais difícil que a comunidade de animes atual tem que engolir. A verdade nua e crua é que Demon Slayer foi carregado nas costas pelo orçamento bilionário da Ufotable. A animação cegou uma geração inteira. Aquele episódio 19 da primeira temporada, o Tanjiro contra o Rui, a coreografia absurda no distrito do entretenimento, tudo isso fez a internet parar e criou uma aura de obra-prima inquestionável. E visualmente, é sim uma obra de arte, mas visual impressionante não é roteiro. Se você tirar o neon das espadas, arrancar o CGI absurdo da água, do fogo e dos trovões e deixar só o esqueleto da história no preto e branco do mangá, o que sobra é uma jornada do herói feijão com arroz, reciclando absolutamente todos os tropos que Samurai X já tinha canonizado nos anos 90. Curious. Imagina por um segundo se o arco de Kyoto de Samurai X com o Kenshin enfrentando o Sojiro Seta ou o próprio Shishio tivesse a animação da Ufotable de 2026. A internet não ia apenas quebrar, ela ia desintegrar. Mas afinal, depois de tudo isso que eu joguei na mesa, Demon Slayer é só uma cópia barata? A resposta curta é não. A resposta longa e justa é:
Demon Slayer é o filho mais direto, polido e refinado de Samurai X. A Koyoharu Gotoge pegou toda a mecânica de lutas de espada, todo o charme do Japão histórico, as tragédias dos vilões e a estrutura de organizações secretas e injetou uma única coisa que Samurai X não tinha como seu motor principal: a empatia em estado puro. Kenshin Himura é um assassino aposentado buscando redenção pelos seus próprios pecados imperdoáveis. A jornada dele é sobre a culpa esmagadora que ele carrega. Já o Tanjiro Kamado é a força do luto e da empatia. Ele não carrega pecados, ele carrega a dor do outro. A genialidade de Demon Slayer não está em inovar na estrutura, porque a estrutura já estava pronta, mas sim em usar essa estrutura para contar uma história sobre família, sobre não perder a sua humanidade, mesmo quando você está cercado pelas piores atrocidades do mundo. A mecânica é igualzinha, o cenário é o mesmo, mas a alma da obra tomou um rumo diferente. Você tem todo o direito de amar Demon Slayer e colocar ele no seu top 3 de todos os tempos. É um anime espetacular que sabe exatamente como apertar os nossos botões emocionais. Mas nunca, jamais cometa o erro de achar que ele inventou a roda. O Tanjiro só consegue correr hoje voando com a respiração da água em 4K porque um certo retalhador ruivo com uma espada de lâmina invertida caminhou sangrando 30 anos atrás para construir essa estrada. Respeite os clássicos. Meu nome é Yuri Fernandes e se você quer receber mais vídeos como esse e entrar nessa jornada nerd, inscreva-se no canal agora mesmo. E já te espero no próximo vídeo. Fui!